Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e nós chegamos na nossa sétima aula do curso de Biologia Celular. Hoje, em específico, nós estudaremos aqui o envoltório nuclear, comumente conhecido aí por vocês como núcleo. Então vamos lá. Os objetivos da nossa aula são, primeiro, a priori, compreender a estrutura bioquímica aqui do núcleo celular, entender quais são as partes estruturais aí existentes no núcleo, analisar os mecanismos de transportes através do complexo do poro nuclear, que a gente vai entender mais adiante o que se trata. Consequentemente, nós, além disso, compreenderemos aqui as funções desempenhadas pelo núcleo celular e, por fim, nós compreenderemos a dinâmica existente aqui no núcleo interfásico e no núcleo em divisão celular. Beleza? Então, de antemão, o que é importante a gente se ater? Que quando a gente fala de um organismo eucarioto, é um organismo que ele é provido agora de uma estrutura denominada como núcleo, na qual você vai ter aqui a presença dos ácidos desoxirribonucleico e ribonucleico, ou DNA e RNA, e, consequentemente, aqui dentro do envoltório nuclear, a gente tem dois processos, a replicação e a transcrição. E, consequentemente, o que é importante vocês se aterem é que a presença do envoltório nuclear ele vai fazer uma compartimentalização, ora, entre o processo transcricional, isto é, o processo de pegar uma molécula de DNA e transformar em RNA, e, consequentemente, ele também acaba compartimentalizando um processo de tradução que acontece aqui a nível de citoplasma. Então, vamos lá compreender aqui bem resumidamente. O DNA, que é uma molécula de um ácido nucleico dupla fita, passa por um processo denominado como replicação, ele se duplica. Posteriormente, ele passa por um processo denominado como transcrição, na qual ele transforma-se aqui em diversas moléculas de RNA, ribossômico, mensageiro, transportador, tá? Sendo que o RNA é uma molécula de ácido nucleico de fita simples, uma única fita, e esse processo de replicação e transcrição acontece aqui a nível de núcleo. O RNA mensageiro, que é um importante elo aqui para fazer a síntese de proteínas, ele é translocado aqui para a região do citoplasma, adere-se aqui às subunidades ribossomais e, consequentemente, faz aí a tradução para formar as proteínas. Beleza? Além disso, é importante que a gente se atenha que esse sistema de delimitação aqui nuclear, ele já foi sugerido aí desde as primeiras observações de células, tá? Consequentemente, essa teoria de que o núcleo é uma compartimentalização do material nucleico foi reforçada por vários estudos de permeabilidade, micromanipulação, microscopia de polarização, isto é, observa-se mediante microscopia a polaridade dentro da célula e, não menos importante, de maneira corriqueira, vocês ouvem esses termos carioteca, cariomembrana, membrana nuclear. Todos esses nomes aqui estão em desuso, tá? Então não são nomenclaturas adequadas. O mais correto é falar envoltório nuclear ou envelope nuclear, beleza? Acrescido a isso, quando a gente pensa aqui no envoltório nuclear, primeiro, a gente precisa se ater que ele está atrelado com a compartimentalização do material genético, isto é, dentro do núcleo você vai ter o quê? A delimitação do DNA e do RNA. Não menos importante, ele vai fazer uma separação dos processos transcricional e traducional, organiza espacialmente aqui o material genético, acaba dando forma e proteção mecânica aqui ao conteúdo nuclear, e, consequentemente, o núcleo também, o envoltório nuclear em específico, controla um fluxo de substâncias e diversos processos que acontecem entre núcleo e citoplasma. Então, a presença do envoltório nuclear é muito importante porque você consegue regular, assim como a membrana citoplasmática, o fluxo de substâncias. Então, o núcleo, se a gente pudesse conceber de maneira bastante simplificada, ele pode ser considerado como a maior organela aqui de uma célula, e o envoltório nuclear ele apresenta duas porções, duas membranas, uma membrana mais internalizada e uma membrana externa, sendo que essa porção aqui da membrana externa ela é contínua com o complexo aqui do retículo endoplasmático rugoso, tá bom?
Então, se a gente fosse fazer uma transposição, o formato do núcleo ele estaria mais assemelhado aqui a uma bola de tênis ou uma bola de golfe. Ele tem geralmente esse formato é, nucleoide. Nucleoide não, perdão, esférico. E aí a gente precisa se ater em alguns conceitos muito importantes sobre o núcleo. Primeiro, existem dois tipos distintos de núcleo que vão ser aí alvo de discussão. Primeiro, o núcleo mitótico, que é aquele núcleo que está dentro de um contexto de divisão celular, e o núcleo interfásico, que é aquele núcleo que não está em divisão celular. Percebam que cada um desses contextos, seja em divisão celular ou no momento de não divisão, vai conferir características diferentes à organização aqui desse núcleo. Em boa parte das células a gente tem um único núcleo, tá? Mas existem aí algumas exceções, como por exemplo a fibra muscular estriada, que tem aí a fusão de vários mioblastos, ou nos fungos aqui cenocíticos, que tem vários núcleos. Mas geralmente nós temos aqui células nucleadas. Além disso, o núcleo ele pode ser polimórfico. Então, por exemplo, quando a gente está vendo as células do sistema imunológico, como as polimorfonucleares, elas apresentam diversidade de formas nucleares. Geralmente, esse núcleo está mais centralizado aqui, tá? Todavia, como sempre na biologia, tem uma exceção, por exemplo, células pancreáticas, que são células secretoras, células vegetais, elas apresentam um núcleo mais periférico, tá? E aí, geralmente, está atrelado à presença aqui de vacúolo. Não menos importante, o núcleo ele geralmente acompanha o formato da célula. E o núcleo também, pessoal, é importante que vocês se atenham que ele está associado de forma muito íntima aos filamentos do citoesqueleto, que nada mais são do que um complexo de várias proteínas que dão sustentação mecânica e estrutural à célula e, consequentemente, essa associação às fibras do citoesqueleto acaba mantendo o núcleo meio que fixo em um determinado local. E aí um detalhe interessante é que quando uma célula ela apresenta um metabolismo muito intenso, quando essa célula apresenta uma atividade metabólica muito intensa, consequentemente ela tende a ter um núcleo muito mais volumoso para acompanhar aí essas atividades metabólicas intensas. O envoltório nuclear, ele é importante que a gente ainda comente novamente, frise, que ele é formado aqui por duas membranas concêntricas, então você tem uma membrana mais internalizada, que é a membrana interna, e nós temos a membrana externa. Ela se assemelha muito de forma muito íntima à membrana plasmática. E aí um detalhe interessante é que essas duas membranas aqui, interna e externa, elas são meio que subdivididas, elas são separadas por um espaço que a gente denomina como espaço perinuclear, que é continuamente interrompido por vários poros, tá? Além disso, na porção externa aqui você tem vários ribossomos aderidos, tá? E apresenta uma lâmina nuclear de proteínas que estão ligadas aqui a essa membrana interna. Então a gente vai comentar cada um desses pontos nessa aula em específico. O complexo do poro, simplificadamente, se a gente quisesse resumi-lo, ele basicamente controla tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai do núcleo, tá? Ele é formado aqui por cerca de mais de 100 proteínas, tá? E nós temos aqui uma em especial que são as nucleosporinas. E pode ter-se aqui, através desses poros, mecanismos de transporte ativo, isto é, vai contra o gradiente de concentração e com gasto energético, e nós temos transporte passivo também. Um aspecto importante ainda a ser destacado é que o núcleo ele consegue importar proteínas aqui do citoplasma mediante sinais aqui, que a gente chama de sinais de localização nuclear, a gente vai comentar mais profundamente nessa aula, e, consequentemente, ele também consegue fazer exportação de coisas aqui do núcleo. Então, a gente vai ter alguns receptores para importação, que são as importinas, e receptores para exportação, que são as exportinas. Então, caso nós fizéssemos um corte transversal de um núcleo típico, nós veríamos que tem aqui a presença de vários filamentos atrelados com o núcleo. A porção da membrana externa ela está continuamente aderida aqui, ligada quase que intimamente ao retículo endoplasmático rugoso.
A membrana interna, ela está aqui, ó, tem um espaço dividindo ambas aqui, que é a lâmina nuclear, tem essa presença desses poros, tem aqui o nucleolo, e a gente tem a cromatina aqui, que a gente vai entender mais adiante o que se trata. Então, simplificadamente, o núcleo, ele apresenta esses poros que vão controlar aqui o que entra e o que sai, tá? Essa membrana, ela tem uma natureza lipopotreica, e aí a gente tem, na porção externa, as proteínas específicas que se aderem de maneira muito íntima aqui ao citoesqueleto e acaba deixando essa membrana aqui meio que fixa e, consequentemente, o núcleo. E essa porção mais interna vai ter proteínas específicas que interagem aqui com a lâmina nuclear e com a cromatina, que a gente vai entender mais adiante. Nós temos ainda o nucleoplasma, que é basicamente uma solução aquosa, na qual você tem várias proteínas, várias enzimas e substratos aqui importantes para o processo de replicação e transcrição, certo? E por fim, mas não menos importante, a gente ainda tem aqui a matriz nuclear, que nada mais é do que uma rede de várias fibras aqui internas que se assemelham ao citoesqueleto, tá? Então aqui, novamente, um corte transversal para que vocês consigam observar a beleza do negócio. Eu acho muito bonito isso, tá? E a gente vai começar agora a funilar esses conceitos. Então, como que é a estrutura do envoltório nuclear propriamente dito? Então vamos lá. Você tem aqui a presença de duas membranas, a presença de núcleo, e a gente, de núcleo não, perdão, de poros, e a gente vai estudar agora de forma bastante específica como que se dá essas estruturas. Então vamos lá, ó. Primeiro, você tem essa membrana externa que ela é ligada quase que continuamente ao retículo endoplasmático rugoso. Não menos importante, ela apresenta aqui a presença de ribossomos. Nós temos o espaço perinuclear, que ele é contínuo aqui com o lume do retículo endoplasmático rugoso e possui quase que uma composição semelhante a ele. Você tem aqui a membrana interna, que possui proteínas aí de ligação com a cromatina e com, ó, a membrana interna aqui, e com a lâmina nuclear. A lâmina nuclear, que simplificadamente seria uma estrutura de citoesqueleto, e o complexo do poro, que faz aqui interações núcleo e citoplasma. Então vamos lá. O que seria aí esse bendito complexo do poro nuclear e esses poros? Basicamente são pontos de fusão aqui entre essas membranas interna e externa aqui do núcleo, de maneira a qual vocês ainda precisam se ater que o número de poros e, consequentemente, a densidade desse poro é variável. Depende muito da atividade metabólica de uma célula, depende do estágio aí de vida de uma célula. Tudo isso acaba comprometendo, sendo diretamente atrelado aí com essa densidade e esse número. Por exemplo, ovócitos são extremamente ricos em poros, mas em contrapartida, os espermatozoides são desprovidos aí de poros. E aí nós temos uma estrutura chamada como complexo do poro nuclear, que a partir desse momento nós abreviaremos como CPN. E pensando agora no tamanho do CPM, ele tem aí cerca de 112 mil kilodaltons. E aí, o complexo do poro nuclear, o CPN, ele basicamente, o que ele tem? Olha, ele tem elementos verticais aqui, que são os elementos colunares e luminal, que estão localizados aqui numa porção mediana, formando aqui esses anéis. A membrana aí do envoltório nuclear, ele passa por essas subunidades aí, tanto lacunar quanto luminal, e em destaque aqui eu comento que a subunidade lacunar ela está conectada aqui numa porção mediana interna, o que vai formar uma coisa que a gente chama de porção anular, beleza? Então aqui tem mais um detalhe, inclusive, legal de ser comentado, é que quando a gente fala do poro nuclear, eu já estava até passando aí adiante, perdão, é que a face desse poro aqui voltado mais para o citoplasma é diferente da porção da face voltada para o núcleo. Então,
esse poro ele é assimétrico, ele não é igualzinho de ambos os lados, tá? A porção mais voltada aqui para o citoplasma tem uma semelhança de simetria, e a que está voltada aqui para o núcleo tem uma outra cara completamente diferente, tá? Além disso, quando a gente comenta do complexo do poro nuclear, é importante que vocês se atenham que existe aqui um glânulo intraanular, que a gente chama de glânulos de complexos de RNA proteínas, tá? E, consequentemente, células que estão em intensa atividade metabólica acabam tendo essas estruturas aumentadas, tá? E, consequentemente, já existe aí algumas demonstrações de partículas maiores do que esse diâmetro aqui do poro, sem que haja, consequentemente, desnaturação. Então, ó, olha que coisa linda, meu Deus do céu, ó. Você tem aqui a presença desses anéis. Então, tudo isso aqui é poro, ó. Olha que coisa linda, tá? E aí, olha que coisa interessante. Eu tirei desse artigo, vou deixar até aqui para vocês, que com o passar do tempo, olha como que os caras acreditavam que era o complexo do poro lá na década de 90. Aqui em 95, aqui em 98, aqui já nos anos 2000, aqui em 2003 e olha em 2007, para vocês verem que houve uma evolução dos modelos tridimensionais aqui do complexo do poro. Aqui, ó, olha que coisa interessante. Você tem, por exemplo, a exportação aqui, através do complexo do poro, de substâncias aqui da glândula salivar desse díptero aqui, tá? E o que é importante a gente se atentar agora sobre as proteínas aí que fazem parte desse complexo do poro. Primeiro, já de antemão, existe mais de 100 tipos de proteínas associadas aí com a formação ou execução de atividades mediadas pelo complexo, tá? Só que, independentemente de ser qualquer tipo celular, elas apresentam uma característica que é bastante comum a elas. Elas apresentam, geralmente, resíduos de N-acetilglicosamina que são ligadas à serina, tá? Então, elas estão ligadas aqui à serina, que é um aminoácido. E qual que é a importância do complexo do poro nuclear? Primeiro, ele existe porque é através dele que se dá o transporte de substâncias tanto para dentro do núcleo quanto para fora do núcleo, tá? Então, as partículas, por exemplo, com esse peso molecular aqui de 4,2 kilodaltons, conseguem se difundir de boa na lagoa. Então, moléculas muito pequenas, ó, passa lindinho. E aí, um detalhe interessante é que elas são compatíveis aí com canais aquosa aí que apresentam entre 9 até 10 nanômetros de diâmetro. E, em contrapartida, quando a gente tem moléculas um pouquinho maiores, por exemplo, com um peso um pouquinho maior, como de 12 a 50 kilodaltons, elas conseguem se difundir. No entanto, a velocidade acaba sendo inversamente proporcional ao tamanho. Em outras palavras, quando a partícula é muito grande, ela vai passar de forma mais lenta, tá? E aí, por exemplo, macromoléculas como proteínas e os diversos tipos de RNA, como RNA mensageiro, perdão, transportador, ribossômico e etc., eles passam, mas tem um mecanismo seletivo aí, tanto de importação quanto de exportação, que consequentemente envolve gasto energético. E aí como que se dá esse processo? Primeiro, o processo envolve dois momentos. As ligações com as proteínas presentes aqui no complexo do poro nuclear e a translocação, tá? E isso está diretamente atrelado com a dependência de uma coisa que nós denominamos como NLS, que é o sinal de localização nuclear ou sequência de localização nuclear. Que nada mais é, pessoal, de maneira bastante simplificada, uma sequência de vários aminoácidos, geralmente aí apresentam um caráter básico, que são reconhecidos por receptores citoplasmáticos, as importinas. Lembra-se que eu falei lá no início da aula que existem receptores que vão pegar as coisas e levar para dentro do núcleo? Pois é, são as importinas. Então, você tem uma sinalização nuclear para que esse receptor citoplasmático, que é a importina, faça aí esse processo de importação.
E aí você tem alguns mecanismos que vão regular essa importação. Primeiro, você pode ter, a priori, a exposição desses NELS ou, consequentemente, o bloqueio dessas sequências. Você pode ter aqui a associação a fatores específicos e, consequentemente, um detalhe interessante é que pode acontecer modificações covalentes por fosforilação aí nessas sequências de localização nuclear. O que significa isso aqui, pessoal, para vocês não ficarem perdidos? Mano, simplificadamente, pode acontecer que você fosforila, ou seja, você adiciona agrupamentos fosfatos nessas sequências e, consequentemente, isso altera aí o processo de importação de substâncias e afins para dentro do núcleo, tá? Então vamos lá, ó. Você pode ter aqui um sinal de localização nuclear. Então, por exemplo, você tem aqui esse vírus, o CSV40, e aí, consequentemente, você pode ter aqui, ó, essa sequência que é normal para importação aqui. No entanto, você pode ter uma mutação aqui nessa importação de sinal. E aí, consequentemente, isso altera a importação, a translocação de recursos aqui para dentro do núcleo, tá? E aí, ó, olha que coisa linda. Nessa microscopia aqui, ó, você tem uma visualização do transporte ativo através das proteínas do complexo do poro, tá? E essas imagens aqui, ó, elas demonstram partículas de ouro coloidal revestidas com essas sequências de sinalização do núcleo sendo importadas, tá? E beleza. Então o que a gente entendeu, só resumindo para vocês não ficarem perdidos. Quando a gente tem a necessidade de importar coisas para dentro do núcleo, eu preciso primeiro ter essas sequências de sinalização nuclear, que são aí uma sequência de vários aminoácidos, geralmente básicos, que sinalizam as importinas, que são receptores citoplasmáticos, que vão levar os rolês para dentro do núcleo. Check, check. Agora você tem a translocação do núcleo para a região citoplasmática. Então, por exemplo, você tem aqui alguns complexos de RNA proteínas que podem ser translocados aqui para o citoplasma, tá? E aí, esse processo ela acontece em várias etapas, tá? E o controle de diversos tipos de RNA pode ser aí transportados. Então, o que acontece? O complexo do poro do núcleo também recebe uma sinalização de exportação nuclear. E assim como esses receptores de exportação nuclear também são agora ativados. Então, o que acontece? Você manda uma sinalização e, consequentemente, você vai ter agora a expressão desses receptores para exportar. E aí, quem são as proteínas envolvidas com isso? Se para importar a gente tinha as importinas, para exportar nós temos as exportinas. Então, por exemplo, ó, você tem aqui um RNA que ele precisa ser direcionado para a região citosólica. O que acontece? O RNA ele pode ser compactado aqui por várias proteínas nucleares e, consequentemente, essas proteínas acabam sinalizando aqui o complexo do poro nuclear. E aí você tem agora a expressão de receptores de exportação e, mediante a exportina, você acaba por translocar esse RNA para a região citoplasmática. Beleza? Então, ó, aqui tem uma outra esquematização. Simplificadamente, o que a gente tem na importação nuclear e na exportação nuclear? Na importação nuclear, como eu falei para vocês, eu preciso ter uma sinalização mediante aquelas sequências, né, as NLS, que vão fazer com que agora receptores de importação, mediante as importinas, façam agora o quê? A importação aqui de recursos para dentro da região nuclear. Da mesma forma a qual, na exportação, você também tem sinalização, de maneira a qual você vai ter o quê? Um processo de exportação, ou seja, por exemplo, você pode levar proteínas ou até mesmo RNA para a região citoplasmática, tá? Como eu falei para vocês, nós temos ainda uma outra estrutura denominada como lâmina nuclear, que é uma estrutura eletrodensa, tá? Que ela está justaposta aqui à fase nuclear do envoltório nuclear, então ela está mais próxima aqui da porção mais internalizada aqui do núcleo, tá? A espessura dela é geralmente variável, então está cerca aqui de 10 nanômetros, mas pode chegar até 200
nanômetros, tá? Tem várias proteínas aqui, mas essas proteínas são classificadas como lâmina A, B, C, D e E, tá? Que apresenta aí um peso molecular entre 60 até 78 kilodaltons. Professor, o que é importante a gente saber das lâminas? Então vem com o pai, ó. Primeiro, a lâmina B ela é responsável pela ligação da lâmina aqui às membranas do envoltório nuclear e as lâminas A e C em especial, elas são DNA binding proteins, ou seja, o que elas vão fazer? Elas vão fazer uma estabilização da cromatina periférica aqui do núcleo, tá bom? Então elas estabilizam a cromatina e já para simplificar aqui, cromatina é DNA descondensado, tá? Então aqui tem uma, olha que coisa linda, ó, você tem o núcleo, tem o poro do núcleo, envoltório nuclear. A gente vai ver que o DNA dentro do núcleo, ele tem graus de compactações diferentes, ó, a região das lâminas aqui, beleza? E, além disso, um detalhe interessante sobre a lâmina nuclear é que ela apresenta alguns reguladores do processo transcricional. O que significa isso aqui? São basicamente algumas proteínas que conseguem regular o processo de formação de RNA, tá? Então, o que acontece? Elas fazem a ligação aqui entre proteínas presentes na membrana nuclear interna e a cromatina, como, por exemplo, a PRB, a E2F, RNA polimerase, RNA splice complexer, tudo isso aqui são reguladores da atividade transcricional. E, por fim, mas não menos importante, eu havia comentado com vocês que é de interesse que a gente se atenha que o envoltório nuclear ele vai ter algumas características durante o processo de divisão. Na mitose, o que acontece? Você tem um processo de fosforilação aqui das lâminas por uma proteína quinase, tá? E, consequentemente, essa fosforilação acaba por fazer uma desagregação da lâmina nuclear e uma desassociação do envoltório nuclear. O que significa isso daqui, professor? Significa o seguinte, meu anjo. Quando você tem a fosforilação aqui da lâmina durante o processo de divisão celular, você tem agora a desintegração do envoltório nuclear para que você tenha agora a continuidade do processo de divisão, beleza? E as literaturas de apoio foram essas, tá? Recomendo que vocês utilizem o Alberts e o Carvalho para essa aula em específico, tá bom? Muito obrigado, um beijão e até a nossa próxima aula, que vai comentar acerca do nucleolo. Fui!